E aí, pessoal, eu espero que você esteja bem. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Starter Toons, um canal que a gente vai acabar discutindo tudo sobre o universo das animações e derivados e, enfim, tudo que envolve isso e... eu não sei mais como apresentar esse canal direito. Mas, bom, pessoal, hoje a gente vai não falar de animação. Pois é, olha só que anticlimático, é o canal pra falar de animação, a gente não vai falar de animação. Mas o tema de hoje tem ligação com a animação, então tem uma... meio que tá tudo bem, né? Meio que tá tudo bem. Basicamente, eu queria abrir esse canal relembrando de uma das coisas mais específicas da história, mas ao mesmo tempo é uma das coisas que mais me marcaram na vida. Pois é, tipo, é bem nesse nível. Se você tá vendo o título desse vídeo, você consegue ver que é bem nichado esse vídeo, né? E hoje, então, eu quero falar pra vocês sobre a grandiosa Mônica Parade, que teve em São Paulo no ano de 2013, que por sinal foi talvez um dos últimos bons anos da história da humanidade, e talvez tenha sido um bom meio de me despedir do mundo, né? Tipo, o mundo depois disso não foi mais tão legal. Talvez 2014 foi legal, mas tipo, depois o mundo não foi mais a mesma coisa, né? Sejamos honestos. Então, foi um dos bons meios de se despedir da humanidade. E, bom, basicamente, né, pessoal, todo mundo conhece a Turma da Mônica, né? Então, talvez você nunca tenha tocado em um gibi, o que eu acho bem difícil, mas você com certeza conhece os personagens da turma, pelo menos os principais, né? E isso simplesmente acontece porque é uma parada que é muito incorporada na nossa sociedade, na educação brasileira, e é impossível de escapar. Literalmente, todo mundo conhece alguma coisa de Turma da Mônica, é impossível você não conhecer. Até mesmo a geração hoje voltar ao Brainrot com certeza deve conhecer, porque é impossível você não conhecer. E bom, tudo isso aí se originou pelo Maurício de Souza, que sempre teve o sonho de viver de desenhos. E em 1963, ele acabou criando a personagem da Mônica, em homenagem à sua própria filha, a Mônica, né? E assim, rapidamente se tornou a grande marca por trás de todo esse universo, né? E eu acho até engraçado a gente parar pra pensar que a Mônica tem meio que somente 63 anos, de tão enraizado que ela é aqui no Brasil. Tipo, quão enraizado que é na nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo que é bastante tempo, parece que não é tanto tempo assim. Eu acho isso muito interessante quando se para pra analisar. Mas, enfim. Em 2013, a Mônica, personagem, completava 50 anos. E foram feitas várias homenagens pra ela no Brasil inteiro. Principalmente aqui em São Paulo, que é onde a Turma da Mônica meio que nasceu, né? Maurício de Souza nasceu, não na cidade de São Paulo, mas ele começou seu império, por assim dizer, aqui em São Paulo, né? Então, São Paulo tem uma ligação muito próxima, assim, com ele, né? Então, teve várias comemorações, principalmente aqui em São Paulo, né? E, inclusive, agora em 2026, a gente tá tendo homenagens, né? Na realidade, foi ano passado, os 90 anos do Maurício, mas agora a gente tá tendo várias comemorações em homenagem aos 90 anos do Maurício de Souza. E, inclusive, as obras do Maurício foram consideradas um patrimônio material da cidade, a informação. E, enfim, voltando ao tópico, em meio a todas essas celebrações que a gente teve aí dos 50 anos, a gente teve a possivelmente maior delas, que foi a Mônica Parade, que aconteceu entre os dias 8 de novembro e 8 de dezembro na cidade de São Paulo inteira. Basicamente, essa celebração consistiu em uma exposição que era feita ao ar livre, com 50 estátuas da Mônica feitas por 50 artistas diferentes, cada um com uma visão única da personagem, né? Então o artista, ele simplesmente colocava o seu conhecimento artístico, colocava o seu estilo em várias estátuas da Mônica. Era bem interessante. E o processo da seleção era feito da seguinte forma: tinham sido feitas as inscrições, tinham sido abertas as inscrições, e assim vários artistas acabaram enviando seus concepts que eles faziam das esculturas, e assim esses projetos eles seriam filtrados até sobrarem as 50 mais interessantes ou criativas pra galera aí do evento, né? E era dada a liberdade total para os artistas com as obras deles. Então a gente conseguia de fato ver versões muito únicas, traços, etc. da personagem, e tudo no mesmo molde de corpo. Todas as estátuas eram iguais, mas elas eram totalmente diferentes justamente pelo estilo artístico. Esse tipo de exposição já tinha ganhado uma popularidade aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo nos anos 2000, com a Cal Parade, que é um projeto que começou lá nos Estados Unidos, em que várias esculturas de vacas enfeitavam a cidade. O propósito é justamente esse: enfeitar a cidade com alguma coisa. E é isso. E meio que tudo se originou por causa dessa exposição aí das vacas. Esse projeto aí começou lá nos Estados Unidos, como eu falei,
E ele chegou aqui em São Paulo em 2005. E analisando alguns blogs da época, pois é, eu sou nichado nesse nível, tipo, eu tenho conhecimento de blogs de 2005 que falavam sobre isso. Fez bastante sucesso a exposição aqui. E nesse tempo a gente teve uma outra edição da Cal Parade lá em 2010, aqui em São Paulo, mas inclusive eu tenho algumas leves memórias, porque eu era vivo nessa época, então eu me lembro. E esse sucesso da Cal Parade trouxe também algumas outras exposições ao ar livre, como por exemplo a Rinomania, que foi em 2011, que dessa vez eram rinocerontes, que eram pintados na cidade inteira. Essa inclusive eu tenho bastante carinho, porque... enfim, eu tenho até que bastante lembranças a respeito dela, e no fim do vídeo, inclusive, vou até recolocar ela, porque aconteceu uma outra situação. E em 2012 nós tivemos a Cal Parade, não confundir com a Cal Parade, essa é Cal de ligação, não de vaca, porque basicamente eram os orelhões da cidade de São Paulo que estavam pintados. Era uma tentativa de reviver os orelhões, agora a gente sabe que não deu muito certo, descansa em paz os orelhões. E, enfim, os artistas customizavam vários orelhões por São Paulo. Então, basicamente esse tema aí de parades estava meio que bem popular na época, né? Então, desde 2005 a gente constantemente vinha tendo várias desse tipo de exposição. Então foi bem legal, na realidade, a gente ver que a MSP quis entrar nesse ramo como esse modo de celebrar, que é um belo modo de se celebrar, na realidade. Mas, enfim, como eu disse antes, essa exposição ela rolou lá no final de 2013. E nessa época eu tinha só 6 anos, mas, ironicamente, eu lembro perfeitamente. Tipo, eu tenho uma memória muito perfeita dessa época. Eu conheci, evidentemente, a Turma da Mônica, eu tava começando a ler os gibis com alta frequência, a ponto de realmente meio que virar um fã naquela época. E eu me lembro que numa sexta-feira, logo após a aula, que no caso era esse dia 8 de novembro, a minha mãe, ela tinha falado comigo a respeito dessa exposição, e ela disse se eu não queria ir ver as estátuas, e eu topei, eu basicamente topei, sei lá, eu tinha 6 anos, nem tinha muito o que questionar, eu só falei, vamos lá, pode ser. Então, no dia seguinte, eu fui com ela e meu pai, né, na Avenida Paulista, que, enfim, é um dos lugares, o principal lugar aqui de São Paulo, a gente pode dizer, e foi um dia bem nostálgico, né? Eu me lembro que era um sábado ensolarado, né, que era, e a gente tinha andado um pouquinho ali na Paulista, até o MASP, e eu me lembro que a primeira estátua da Mônica que eu tinha visto era a Mônica Belle Époque, do artista Marangoni, que, por sinal, é uma das mais bonitas da exposição, acho que nem só pelo fator nostalgia, mas é porque, de fato, esse maluco, ele sabe pintar muito bem. Eu gosto muito desse estilo que ele coloca nas obras. Ele já fez várias obras nesse tipo de exposição. Tipo, toda exposição, assim, tem normalmente uma obra que era feita por ele. Então, tem que realmente dizer que eu sou bastante fã desse cara. E, enfim, é bem legal que a primeira estátua que eu vi é uma das mais bonitas da exposição. E, enfim, eu me lembro logo de início, tipo, da cena inicial, assim, que eu vi essa estátua. Eu, tipo, tinha sentido um certo espanto ali de início, porque eu, tipo, obviamente eu tinha a visão do que era a Mônica, mas eu não sabia que as estátuas eram diferentes, né? Então eu achei bem interessante naquele momento inicial, tipo, aquele vestido preto, coisa assim, tipo, eu falei, caramba, puta, diferente, tá ligado? E eu me lembro também de me assustar um pouquinho com o tamanho da estátua, tipo, eu não imaginava que ela era grande, assim, mas, tipo, eu tinha curtido, eu tinha achado bem legal, e assim... Eu fui andando pela Paulista nesse sábado, pelo menos da manhã até a tarde, e é isso, eu fui conhecer algumas outras estátuas. Poucos metros depois dessa primeira aí que eu vi, tinha a Moni Crânio, que era do artista Crânio, que ela era toda diferente, porque era tipo uma Mônica meio avatar, assim, ela era azul. E depois, andando mais pra frente, eu tinha chegado no Parque Trianon, e logo lá na entrada do Parque Trianon, dava pra ver a Candy Memories, do artista Caco. Que ela era talvez mais simples comparado às outras, mas ela na realidade é bem bonita, com esse tom de laranja metálico aí que ela tinha, era bem legal. E por fim eu acabei encerrando esse primeiro dia indo até o MASP, que no caso é literalmente atravessando a rua do Parque Trianon. Então eu atravessei a rua e eu vi lá a Mônica Embaixadora, que era literalmente a Mônica clássica. Tipo, nada demais, ela era uma Mônica clássica, basicamente. Mas ela tem duas peculiaridades muito interessantes. Ela foi pintada pelo próprio Maurício de Souza e ela carregava uma faixa da Unicef, por isso o nome de embaixadora. Porque acho que a Mônica, não sei se ainda é até hoje, mas pelo menos na época ela era embaixadora da Unicef. Tipo, ela tinha essa faixa aí nela. Mas... No fim de tudo, o que realmente acabou me marcando nesse dia foi uma parada que eu acabei vendo nessa Mônica que me chocou bastante na época, mas eu vou deixar pra falar isso aqui em uma ação própria do vídeo, mas de fato aconteceu uma coisa que
me traumatizou, eu diria um pouquinho, ao ver essa estátua. Depois de ter ido nesse primeiro dia, eu tinha realmente iniciado uma saga nessa reta final de 2013. Eu e a minha mãe, a gente começou a rodar a cidade de São Paulo inteira pra ir atrás dessas estátuas. Tipo, não importasse o lugar, se era possível ir pra esse lugar, eu ia, basicamente. Pra vocês terem uma noção, eu acho que eu fui em lugares tão específicos que eu nunca mais pisei nesses lugares na minha vida. Tipo, em toda a minha vida, eu acho que eu nunca mais fui em mais da metade desses lugares, pra vocês terem uma noção, tipo, do quão específico que era. E eu ia nesse lugar simplesmente porque eu queria conhecer todas as estátuas. E, tipo, eu acompanhava a localização delas pelo site oficial da exposição. E, enfim, era, tipo, todo dia, literalmente todo dia eu abria o site, via o site. Pô, é meio nostálgico, na realidade, quando se para pra pensar. Infelizmente o site ainda não tá mais disponível, obviamente, mas graças a Deus, almas tão doentes quanto a minha decidiram salvar esse site no Wayback Machine. Então ainda é possível acessar o site. Inclusive, vou mostrar agora aqui o site pra vocês. Vocês podem ver, tipo, aqui no Wayback Machine, por alguma razão, muitas pessoas salvaram esse site com o passar dos anos. Inclusive, tô até impressionado, porque tem uma build de 2024 aqui, será que... Eu vou tentar ver isso aqui agora. Existe alguma coisa desse site em 2024? Ou nada a ver? Domínio não encontrado. Triste fim do site da Mônica Parede. Mas enfim, vamos lá. 2013. Então vamos aqui pegar uma build logo no primeiro dia, do dia 8 de novembro. E cara... Nossa, mano, que nostalgia desse site. Esse site ainda me dá uma nostalgia muito grande, porque como eu falei, eu via ele todo dia, cara. Tipo, literalmente todos os dias eu via esse site. Então, tipo, caramba, cara, é muito nostálgico ver esse layout. Um layout extremamente simples, mas... Enfim... Aqui basicamente é a home, né? Aqui Panini apresenta a Mônica Parede. Aqui a gente tem várias essas estátuas que a gente vai tocar em breve sobre cada uma delas. Aqui a gente tem alguns artigos que a gente vão colocar, os patrocinadores, o calendário. E o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem as notícias, a aba de notícias, que basicamente a gente vai ter só essas duas aqui, eu acho. O problema é que vai demorar um pouquinho aqui pra carregar, porque o site é velho, mas enfim, ó. Aqui, ó, Marangoni na Mônica Parede, aqui, ó, o grande Marangoni, making off, confecção da Mônica do artista Bruno Honda, galeria, enfim, aqui tinha o mapa das esculturas, que acho que não funciona mais, nas redes sociais, que na época, tipo, sei lá, só Facebook, assim, que existia praticamente. Caramba, o que tem aqui, Mônica Parede? Deve ser a história, né, da exposição, tipo, contando por que ela existe. 50 esculturas por São Paulo. Puta, que legal, mano. É geralmente muito legal, tipo, ver tudo isso aqui. Mas o mais importante é aqui a parte da galeria, né? Eu me lembro que aqui também eles tinham um negócio pra você imprimir. Talvez numa build mais recente do site eu consiga pegar aqui, ó. Se eu for aqui numa build mais recente, talvez eu consiga ver aqui, ó, Mônica Parede virtual. Ó, isso aqui eu podia imprimir uma fanart da Turma da Mônica. Eu me lembro disso aqui era muito legal. Ó, esse aqui era o molde das esculturas e, tipo, você podia fazer a sua própria. Pô, mano, isso aqui é muito nostálgico pra mim, de verdade. Tipo, isso aqui é o ápice da nostalgia. Eu me lembro de imprimir algumas dessas pra criar minhas próprias esculturas. Isso é bem legal, cara. Isso é bem legal mesmo. Mas, enfim, esse aí é o site, mas o que vocês realmente querem saber é a galeria e como que eram as estátuas, né? Então chegou o momento no vídeo que eu vou ficar um tempão falando sobre cada uma dessas 50 estátuas. Então agora realmente começando a lista dessas estátuas, né? Vamos aqui falar uma por uma aqui com todos os detalhes. A número 1 dessa exposição é a intitulada Mônica Andando em Flores, da Ale Magrini. Ela ficava lá na rua Estados Unidos, em frente à Galeria dos Pães, que por sinal é um lugar bem legal, uma padaria legal, tinha umas coisas importadas lá e tudo mais. E bom, eu gosto dessa Mônica e eu acho ela bem legal que ela tem essas flores aí coladas nela. Elas dão tipo um detalhe maior, elas são tipo flores meio rendadas, se não me engano. Era bem legal, eu gosto desse cabelo verde, eu acho que eu realmente gosto dessa estátua, eu acho ela bem legal. A número 2 é a Honesto, do Alex Orné. Eu sempre achei essa aí bem peculiar, porque ela é toda colorida, bonita, e ela tem esse sorriso aí que é meio em spray também. Eu realmente curto, mas eu infelizmente não vi essa Mônica, porque ela ficava no céu 3 pontes. E pra quem não sabe o que é um céu, ele é basicamente um Sesc, mas que engloba, acho que mais o ramo de educação. E esses lugares, eles são bem distantes da minha região. Eles normalmente são em locais que tem
uma vulnerabilidade social maior, são lugares que realmente são focados para desenvolver, né, educação em lugares que sofrem mais, realmente, então acaba que esses lugares são muito afastados, então era muito difícil chegar até lá, até hoje é difícil com transporte, então eu infelizmente acabei não conseguindo ver essa. A número 3 é a Mo, do Alexena. Essa, inclusive, é uma das minhas favoritas. Eu sempre achei ela muito bonita. Eu gosto desse design minimalista, assim, que ela tem. E eu sempre achei muito fofinho esse passarinho que é esculpido na cabeça dela. Isso é um detalhe interessante. Algumas estátuas, elas tinham detalhes que eram esculpidos. Detalhes a mais, assim, que eram esculpidos na estátua. E aqui a gente tem esse passarinho, que é bem bonitinho. E ela ficava lá no Parque Alfredo Volpi. E ela ficava, tipo, bem assim na entrada do parque. E um fato curioso é que minha mãe, ela é médica, ela tem esse artista como paciente, então eu meio que conheço ele de tabela, o que é um detalhe muito interessante, muito nichado, mas muito interessante quando se para analisar. A número 5 é a Love Dentuça da Ana Laje, ela é toda colorida e eu gosto muito dessa cor roxa e os desenhos que tem aí na estátua. Eu também gosto desses traços aí que ela tem. Eu realmente acho ela bem bonita, ela ficava lá no Largo Oliveira Viana e essa eu acabei não vendo porque era difícil de chegar lá na época, infelizmente. A número 6 é a Imagem Mônica, da Andrea Brasil, e ela sempre me deu um leve estranhamento, mas não um estranhamento ruim. Eu realmente achei ela bem bonita como um todo, ela só é tipo diferente assim. Ela ficava lá na Faria Lima. A número 7, Mônica, Minha Amiga, da Angélica Pedroso. Eu tenho que ser honesto e dizer que eu não gosto muito dessa daí, não. Tipo, eu não tenho nada contra a artista, mas... bom, a arte é subjetiva, né? Tipo, eu não gosto muito das cores e eu acho esse rosto no centro aí meio estranho. Ela ficava lá na Praça Pereira Coutinho, que é bem perto do Parque Ibirapuera. A Monelistas é a número 8 da Anitta Kaufman. Eu também não sou muito fã dessa, tipo, eu consigo entender a visão, mas eu acho que esses olhos sempre me incomodaram um pouquinho. Ela ficava lá na Praça Amauri. A número 9 é a Rua Abraça Mônica, do Binho Ribeiro. E essa tem uma história muito curiosa, que ela tenha sido talvez uma das mais distantes, assim, que eu fui atrás. Ela ficava lá na Avenida Cruzeiro do Sul, bem embaixo, assim, onde passava o metrô. E eu me lembro que era um lugar meio estranho, hein? Era um lugar meio cinza, meio feio. Sei lá, é a memória assim, que eu tenho desse lugar. Tipo, um lugar que parecia meio abandonado, assim. Tipo, tinha estátua ali no meio, tipo... Eu me lembro de sentir um estranhamento nesse local, mas... Enfim, como toda essa Mônica eu acho ok. Nada de muito especial, mas eu gosto das cores. Eu gosto desse rosa claro com azul. Pra mim é uma boa combinação de cores. A Mônica em quadrinhos, do Bira Dantas, bom, é bem óbvio que a gente teria uma Mônica de quadrinhos. Eu acho que, pelo menos, realmente era uma coisa meio óbvia e... Bom, ela corresponde bem a isso. Ela é bem simples, mas, tipo, de um bom jeito. Ela se funciona bem no que ela se propõe a fazer, né? O que ela se propõe a ser, acho que ela funciona bem. Eu respeito também que o próprio artista ainda decidiu criar uma história na estátua. Essa eu não vi na rua, mas ela ficava lá na Avenida General Ataliba Leonel. Bela pronúncia. A número 11 é a Dentuça de Galocha, do Bruno Honda. Essa aí ficava bem perto da minha casa, na realidade, e eu me lembro de gostar bastante dela. Ela tem essa estética toda diferente aí, e eu não sei porque ela me dá uma vibe meio David Bowie. Tipo, eu não sei se tem muito a ver, mas, sei lá, por alguma razão eu associo ela ao David Bowie. Mas enfim, eu gosto bastante dela. Ela ficava ali na Praça Viraboim. A número 12, a Monicolor, de Caco Martim, ela é meio abstrata de um certo modo, eu não sei porquê, mas ela me dá uma vibe meio de um aquário, assim, tipo, as cores elas se entrelaçam de várias maneiras. E sei lá, é um detalhe legal, eu gosto. Ela ficava lá na Faria Lima. Número 13, Fírica e Jacão, da Cartoon Network. Sim, tipo, a Cartoon Network fez uma Mônica inspirada em Hora de Aventura, e ela era perfeita. Ela ficava lá na Avenida Paulista e ela... cara, ela é muito incrível, eu tenho que ser honesto com vocês. A Mônica, ela era o fim, basicamente. E ela tinha alguns detalhes esculpidos, inclusive. Por exemplo, ela tinha aqueles negocinhos que tem ali no topo do chapéu do Finn. Tipo, eles eram esculpidos. E ela também tinha a mochila do Finn esculpida. Isso era muito legal. E um detalhe muito legal, muito importante na realidade dessas estátuas, e que a gente meio que esquece, é que além da Mônica, ela também tem o Sansão, né, acompanhado com ela nas estátuas. E o Sansão aqui é o Jake, e cara, como uma criança que vivia assistindo o Cartoon Network, pra mim isso aqui era simplesmente genial. Além de que também a Cartoon tinha iniciado uma série da Turma da Mônica naquele ano, então, na minha mente, tipo, fazia total sentido isso existir, e tem total sentido isso existir, e isso é simplesmente perfeito, é uma das minhas favoritas.
Número 14, Mônica caminha pela cidade, do Schwitz. Essa é pessoalmente uma das minhas favoritas. Cara, eu adoro essa coloração roxa, assim, que ela tem. E eu valorizo demais essas partes esculpidas só pra obra, sabe? Então, tipo, aqui a gente tem o boné, ela tem esse skate, ela tem essa mochila que, inclusive, eu me lembro que tinha uma garrafinha de água. Eu me lembro, inclusive, que ela começou a ser exposta depois de um tempo. Eu acho que por causa da questão das partes esculpidas, talvez tenha demorado um pouquinho mais pra ela ter sido colocada, assim, no mapa, mas... Cara, realmente valeu a pena a espera. Ela ficava bem lá no Parque da Independência, bem de frente, assim, com o Museu do Ipiranga. Pô, eu realmente adoro essa, eu acho ela muito legal. Número 16 é a Mônica Crânio, do Crânio, que a gente já falou aqui, que ficava na Avenida Paulista. A número 17 é a Mônica Pop, da Cria Campana. Ela é realmente uma Mônica em pop art. Eu não sou muito fã desse estilo, mas eu entendo o hype, tipo, eu entendo porque que faz sucesso, mas só sei lá, não é muito meu estilo. E... eu, sei lá, também não curto talvez muito essa boca aí dela. Ela parece talvez mais adulta que criança. Talvez, sei lá, acho que meio que essa aí, talvez a ideia do estilo. Eu não sei, eu não entendo arte. Enfim, ela ficava lá na Avenida Europa. A número 18, Mônica Vera, do Daimo Beirute. Cara, essa pra mim, eu tenho que falar pra vocês, essa aqui é minha favorita da exposição inteira. Tipo, ela é incrivelmente simples, ela é só Mônica, só que esqueleto. Mas cara, é tão bom. Pra mim isso aqui é o ápice da arte, por alguma razão. Eu adoro essa escultura, ela é muito legal. E tipo, desde pequeno, me lembro que eu sempre ficava muito fixado nessa Mônica. Porque realmente era genial o fato dela ser um esqueleto. E ela é muito legal, cara, não tem o que fazer. Ela é muito legal, tipo, ela é muito bonita. Ela é perfeita, ela é simplesmente perfeita. E ela ficava, cara, na Avenida Paulista e ela ficava de frente com aquela lendária FINAC que tinha lá. Cara, que saudade dessa FINAC na Avenida Paulista. Tipo, mano, pensa num lugar maneiro, puta. Essa Mônica tinha tudo de bom, até o lugar que ela ficava era bom, mano. Puta, que saudades daquela FINAC, era muito boa. Mônica Mizunina, da Erika Mizutani, é uma Mônica oriental. E ela é bem fofinha. Eu acho o Sansão dessa um dos mais bonitos, inclusive, de toda a exposição. Tipo, eu gosto muito das cores dele. E eu me lembro que ela ficava lá também, lá na Praça Irmãos Carman, que se não me engano é lá no Sumaré. Eu posso estar enganado, mas eu acho que era lá. Beijo Flores em Você, a número 20 da Fernanda Guedes. Essa aí é bem diferente, mas é bem bonita na real. Ela é toda florida, ela parece toda rendada assim. O preto com branco, ela tem um contraste bem bonito. Ela ficava lá na Praça de Moema. Número 21, Frenologia Avançada, de Fido Nest. Essa é bem simples, mas eu acho ela bem legal na realidade. Ela tem todo esse meio que cérebro, assim, a mostra e o coração, a perna. Eu gosto, eu acho ela bem legal. Ela ficava na Praça dos Omaguás e eu me lembro que perto desse lugar tinha também uma FINAC. Era tipo, uma FINAC gigantesca e eu nunca fui nessa FINAC, mas pô... Cara, eu tenho muitas saudades das FINACs, mano. Pô, as FINACs eram muito legais, mano. Pô, triste fim da FINAC, mano. Pô, por que acabou a FINAC, mano? Uma nostalgia dela. Número 22, Mônica Ogra, de Giba Valadares. Cara, essa aí eu tenho uma história muito boa pra contar depois. Mas eu tenho que simplesmente falar, eu adoro ela. Ela é a Mônica Shrek e por alguma razão ela só funciona muito bem. As cores são vibrantes, ela é bonita, o Sansão é bem legal também. Esse roxo combina bem demais. Eu lembro que os olhos desse Sansão, eles eram de botões. Tipo, literalmente botões colados. Então, pô, é muito legal. Mas eu não vi ela na rua, porque ela ficava na Avenida Sapopemba, que é longe pra diabo da minha casa. Eu não moro perto da Zona Leste, então pra mim qualquer lugar que seja na Zona Leste que não dava pra chegar de metrô é bem difícil chegar. Número 23, Saladinha Azul, do Hiro Kawahara. Cara, ela é muito fofinha, eu gosto bastante dela. Na minha mente ela era uma referência ao Calvin Haroldo, por causa do Sansão ser um tigre. Mas eu não sei se essa era a intenção ou não. Mas independente, eu gosto dela, eu gosto muito, eu acho ela bem fofinha. E, bom, ela ficava lá no Parque do Povo. Número 24, Big Mônica, da Isabelle Tushbant. Com todo respeito, mas eu não gosto muito dessa não. Eu acho esse amarelo meio morto e eu acho ela meio suja, talvez, eu não sei dizer. Tipo, eu entendo a ideia, mas, sei lá, é gosto pessoal mesmo. Como eu falei, acho que eu não entendo arte, acho que eu sou um péssimo apreciador, algo assim. Mas, sei lá, eu não gosto muito. Ela parece que foi feita com aquelas colas coloridas que davam alto relevo, que era legal.
Isso é uma coisa legal. Mas, sei lá, ela ficava lá na rua Gumercindo Saraiva. Número 25, Moni da Caru Sem Flor, do Jefferson Costa, é literalmente uma Mônica Cacto. E ela é perfeita, eu adoro ela. Eu gosto muito desse tom de verde que foi escolhido e, cara, ela tem até, tipo, vários espinhos no corpo. Obviamente não espinhos que espetam, mas ela tinha vários, tipo, pinos, assim, que simulavam os espinhos. Eu acho ela muito legal. E ela ficava logo de frente da estação Tucuruvi do metrô. E acho que, sem dúvidas, eu acho que é a mais longe que eu fui atrás. Porque era, tipo, no fim da linha azul. É teoricamente fácil de você pegar o metrô e ir, mas ainda assim é no fucking Tucuruvi, que é longe pra caramba, pelo menos de onde eu tô. Que eu moro na região central, então pra mim é longe pra caramba, independente. Mas, enfim, valeu a pena. Sem dúvidas foi a que eu mais fui longe pra encontrar, mas devo dizer que valeu a pena. Número 26, Mônica em Retalhos, o Júnior Lopes é mais uma Mônica bem bonita. Eu gosto bastante de como ela é toda diferente nesse sentido artístico mesmo, tipo, como o nome diz, ela é em retalhos. Então a gente de fato consegue ver isso, mas eu gosto também de como que o artista usou essa liberdade para criar algo próprio, com cores únicas, tipo, eu gosto dessas cores. E eu não vi ela porque ela ficava no céu e nasce Monteiro, ou seja, no fim do mundo, se comparado a onde eu moro, Número 27, Candy Memories de Caco, é outra que a gente já falou, eu gosto dela, nostalgia. Número 28, Labirinto Imaginário do Everson Mariano. Cara, essa é genuinamente acho que é uma das que eu mais curto dessa exposição. Ela de início parece ser meio suja, tipo no sentido de ter muita informação, mas sei lá, ela só é muito bonita, eu não sei explicar. Eu gosto, sei lá, desse olho aí que tem na mão dela, acho maneiro. Essa eu também não acabei vendo porque ela ficava lá no Parque do Carmo, que é bem longe daqui. E acho que na época nem inclusive tinha o metrô que te deixava lá perto, porque o estádio do Corinthians não tinha aberto ainda. Bom, infelizmente. Mas essa aí, ela também vai ter uma história curiosa pra contar no fim do vídeo. Número 30, Quem é Dentuça Aqui, da Luciana Assunção. Cara, eu adoro essa. As cores são muito bonitas. Cara, eu adoro esse rosa. E essa cor meio coral que é usada pro cabelo, detalhe nos sapatos com a meia, o rosto do Sansão. Cara, ela é uma estátua muito viva. Ela tem alegria, mano. Tipo, eu olho pra ela e fico feliz, mano. Ela também tem essa tiara aí que é esculpida, que também dá um charme a mais. Eu adoro muito ela. Ela ficava lá no Parque Ibirapuera, que acho que é um lugar que combina bem, porque teoricamente é um lugar alegre, um parque. E enfim, eu gosto muito dessa. Essa é uma das minhas favoritas. Número 31, Mônica na Belle Époque, do Marangoni, a gente já mencionou, é a 01. Número 33, Limoeiro, do Mauro Souza. E cara, essa daí é muito nostálgica pra mim. Eu adoro essa estátua. Ela é tão bonita, cara, ela é tão cheia de vida, ela, sei lá, traz uma paz, uma simplicidade. E eu acho que a coisa que também mais me fez gostar dela é porque ela ficava na Praça Buenos Aires, que é um dos lugares que eu mais passei infância. E, ironicamente, eu só fui lá uma vez na época da exposição, que no caso era só uma vez pra tirar foto da estátua. Mas ainda assim, cara, eu guardo muito carinho essa estátua só por ter uma leve conexão comigo, sabe? Mas, como um todo, eu adoro ela, acho ela muito bonita, eu amo essa estátua. Número 34, Mônica de Aço, do Michel Costa, é literalmente como no nome, uma Mônica toda prateada. Ela de fato é simples, até demais, bem demais na real. Mas não, pra não vir aqui falar que ela não tem nada, ela pelo menos tem umas porcas que são coladas no corpo, que dão uma ideia de junção de placas de aço, e é interessantezinho isso. Algo que você meio que só consegue notar quando você via ela pessoalmente. Eu não vi ela porque ela ficava bem longe de casa, na Avenida Luiz Imparato. Mas, como eu sei dessa informação extremamente específica que você só nota ao ver pessoalmente, vocês vão saber em breve. Moniquette, a número 36 de Minhal. É uma Mônica Furry. É brincadeira, mas ela é literalmente uma Mônica vestida de gato e ela é bem fofinha. Eu adoro esses detalhes esculpidos com as orelhas e a cauda coloridas. Só é fofinha, mano. Eu gosto muito dela. E eu me lembro que ela tinha sido exposta depois das outras. Eu tinha inclusive visto ela e a Mônica Minha pela cidade no mesmo dia. Ela ficava lá no Parque da Aclimação, essa Moniquette. Número 36, Mônica, o amor está no ar, da Miriam Nigri Schreller, eu não sei falar. Ela é bem legal. Sei lá, eu não sei muito o que falar dela. Ela é simples, mas ela é legal. Eu gosto da ilustração dela, o azul é bem vivo. E aí ele tinha uns coraçõezinhos assim no colo. E ela ficava assim bem na entrada do Parque Vila Lobos. Inclusive ela tem uma história bem curiosa que eu vou dizer no fim do vídeo, porque por um bom tempo eu soube do paradeiro dela depois da exposição. Moniquette, da Mônica Nudeman. Ela sempre me deu um leve estranhamento. Não que eu tenha algo de errado com a estátua em si, mas sei lá, eu acho esses olhos meio vazios e sei lá, isso sempre me estranhou um pouquinho nela.
sei lá, tipo, parece algo meio sem alma, talvez. Mas, tipo, eu gosto desse amarelo, eu gosto bastante do tom de amarelo que ela tem. E o cabelo, ele tem fios de várias cores, que é bem interessante. Mas eu acabei não vendo ela pessoalmente, porque ela ficava no Largo do Rosário, na Penha, e... como eu falei pra vocês, Zona Leste é, tipo, fim do mundo pra mim, então... Infelizmente. Mônica Barbada, das Mulheres Barbadas, acho que definitivamente é uma dessas estátuas. Tipo, eu consigo entender bem a ideia, e possivelmente esse grupo de artistas deve usar esses desenhos nas obras, porque é bem característico, bem único. Mas, sei lá, eu acho que isso não é muito minha praia, não. Tipo, parece vários desenhos de tatuagem, assim, na Mônica. Pelo menos é a minha interpretação. Sei lá, eu não sou muito fã. E ela ficava lá na Praça General Gentil Falcão. Número 39, Mônica Sagrada de Omeira. Eu acho que essa é uma das mais distintas que eu devo ter ido visitar. Eu me lembro que... Tipo, ela como toda é interessante, mas eu não sei porquê, mas ela me lembra uma mandala. Tipo, elas são cores bem únicas, tons bem únicos, que me deu a impressão, tipo, de vidro. Ou alguma coisa que passa luz, sabe? Ela ficava lá na Praça Silvio Romero, lá no Tatuapé. Talvez a única da Zona Leste que eu tenha realmente ido, porque era perto do metrô. E eu me lembro que no dia tava caindo um temporal, assim. Eu me lembro especificamente porque a base da Mônica tava toda cheia de lama. E tipo, o parque tava todo cheio de lama. E, enfim, memórias bem específicas, né? Trajeto Estável, do Paulo Sayeg. Ela é basicamente uma Mônica, só que diferente. Ela usa as mesmas cores de um jeito único, porque as cores, principalmente a pele, parece que meio que vai se desfazendo assim. Eu me lembro que ela era meio que, tipo, toda desenhada, assim, pra ficar nesse estilo. Tipo, é como se você fosse pintar o retrato de alguém. É um tanto curioso, eu não vi ela, mas ela ficava lá na Avenida Bosque da Saúde. Sonhos, do Renato Guedes. Cara, eu adoro esse azul. Ele é muito bonito. Ele é profundo, sabe? Essa estátua, ela parece meio estranha a princípio, por ter essas pessoas pintadas nela, mas eu realmente gosto. E eu realmente achei ela muito bonita. Eu me lembro que ela ficava lá no Parque Burle Marx, que por sinal, eu acho que é um dos melhores parques de São Paulo. Eu gosto muito daquele lugar. Monicala, do Reinaldo Berto. Cara, eu adoro essa. Ela é tão cheia de vida. Eu adoro essa estética. Cara, essa coroa de flores e essas cores neon com preto, cara, ficam muito bonitas. Ela tem esses brincos também que são muito legais. O Sansão nesse tom marca-texto, eu adoro essa. E eu me lembro que ela ficava na Alameda Lorena. E ela ficava bem em frente da Livraria da Vila. Que, inclusive, eu descobri recentemente que ela fechou. Que me deixou bem triste. Porque, pô, era mó... Sei lá, eu tenho uma nostalgia muito grande de ver essa Mônica naquela livraria da Vila em específico. E lembro que era uma livraria da Vila bem legal. Mas, né, um triste fim. Talvez deve estar virando um prédio hoje. Meio que é isso que virou São Paulo. Número 43, O Dono da Lua, do Ronaldo Barata. Ela é muito curiosa. Primeiramente, ela tem uma série de vídeos aqui no YouTube do artista mostrando o making off dessa Mônica. E eu, obviamente, que com os meus 6 anos vi. E é uma história muito interessante o que aconteceu. Inicialmente, essa Mônica ia ser uma Mônica múmia, chamada Múmica. Esse foi o projeto que foi escolhido. Mas durante a produção da obra, o Ronaldo ele não estava conseguindo fazer o papel grudar direito na estátua. Então ele se viu meio que sem ideia do que fazer. E como ele tinha que entregar a tempo, ele tava meio que sem saber o que fazer. Tipo, ele tinha um prazo ali evidente pra entregar, né? Então ele meio que tava sem saber o que fazer. Mas numa madrugada, ele simplesmente teve uma ideia e decidiu fazer essa ideia. Ele decidiu simplesmente pichar toda a Mônica. Obviamente brincando. Ele fez uma estátua, né? Ele fez essa estátua da Mônica meio que vandalizada pelo Cebolinha e pelo Cascão. Então, por toda ela, assim, tem piadas, sátiras clássicas, esses desenhos, elementos visuais bem divertidos, tipo o cabelo dela ser um cacho de banana. Tipo, cara, é genuinamente muito bom. Eu acho que ela é uma das mais únicas dessa exposição, e o fato dela ter toda essa história por trás só acrescenta. Mas eu, infelizmente, não acabei vendo ela, porque ela ficava em um céu, dessa vez era o céu Curuçá. Então, uma pena que eu não consegui ver, mas eu realmente adoro essa história e essa estátua que tem aí. 44, Mônica do Bicudo, do Rui Amaral. É a Mônica Simpson, basicamente. Mas, enfim, esse artista tinha vários grafites por São Paulo na época, e eu digo tinha porque, eu vou ser honesto, eu não costumo mais ver tantos assim, ou pelo menos acho que eu não noto, assim, tantos grafites dele mais. Mas, enfim,
Basicamente é a Mônica no estilo dele, né? E eu acho bem legal você ver a obra de alguém que você já conhecia antes. E ela ficava ali na livraria Monteiro Lobato. Tipo, eu me lembro de ver, assim, ela pessoalmente falar: caramba, é desse cara, sabe? É um sentimento interessante que eu tive. Número 45, Mônica Latica, da Tika Mesaros. Ela sempre teve uma história curiosa comigo. Eu não sei porquê, mas eu sempre tive uma fixação meio estranha por ela. Talvez acho que pelo quão diferente ela seja. Tipo, ela não parece muito a Mônica, sabe? Eu vou ser honesto, ela genuinamente me lembra um personagem de Angela Anaconda. Tipo, ela é estranha, ela é diferente. Talvez no bom sentido. Mas eu realmente queria destacar essa fixação estranha que eu tinha nela. Eu acho legal esse detalhe no lacinho e as tranças que ela tem. E, cara, eu acho que talvez essa fixação tinha vindo. Acho que pelo fato de que, na época, eu sabia que eu nunca veria ela. Porque ela ficava no céu Anhanguera, que, enfim, como vocês sabem, esse céu é bem longe, né? Esses lugares aí são longe de ir. Especialmente esse, acho que é tipo no fim do mundo, comparado a onde eu moro. Então, essa eu tinha o sentimento, tipo, pô, eu nunca vou ver ela na minha vida, infelizmente. E, bom, ela também tem uma história curiosa que eu vou contar mais pra frente. Mônica Dream Freaks, do Titi Freak. Ela é bem legal. Ela é toda preta e branca, mas ela tem esses desenhos aí que dão tipo um charme, assim. Eu realmente curto, ela é bem simples, mas eu gosto. E ela ficava lá na Praça Benedito Calixto, que eu acho que é uma das praças mais legais de São Paulo, por sinal, porque ela tem tipo uma feira de antiguidades e é legal. Mônica Bumbaia, 47, da Titina Corso. Ela é bem simpática e bem bonitinha, na real. E é óbvio que o que se destaca são esses chifres de boi bumbá que ela tem. E, cara, é só muito fofinha. É uma estátua feita com amor e é feita pra alegrar. Tipo, eu olho ela e fico feliz. Ela é bem fofinha, ela é bem felizinha. Eu gosto dela. E ela, inclusive, também tem making off aqui no YouTube, o que é bem legal. Mas eu, infelizmente, acabei não vendo ela, porque ela ficava no Parque Estádio de Toronto, que eu pesquisei, nem é tão longe assim da minha casa, mas sei lá, acho que eu só não fui mesmo na época por não ir, mas enfim, triste fim. Número 48, Mônica da Floresta, da Verena Madsen. Eu acho que ela também cai no ar do estranhamento, eu acho que novamente pelos olhos, pelo menos pra mim. Tipo, eu não sinto que tem nada de errado, mas acho que só não é meio que meu estilo. Tipo, eu acho legal o uso do dourado, mas sei lá, não sei. Eu acabei não vendo ela ficava lá na Praça Doutor Sampaio Vidal. E a 50, Mônica Negra, do Zé Márcio. A última, que é bem simples, mas eu realmente gosto bastante. Eu gosto dessas que são mais monocromáticas e minimalistas de preto e branco, porque, sei lá, acho que elas funcionam bem, o contraste é legal. E eu gosto de alguns detalhes dela, por exemplo, o fato dela estar usando chinelo. E eu gosto também muito do olho, que sempre me lembrou o olho da caricatura do Maurício de Souza. E, cara, eu acho ela muito legal, eu realmente gosto bastante dela. Ela ficava lá na Avenida Rebouças, na esquina com a Faria Lima. Ok, então a gente finalmente passou por todas as 50 estátuas, mas vocês talvez notaram, né, que eu pulei alguns dos números. E não, isso não foi por acidente. Foi porque as estátuas que estavam faltando eu decidi abordar agora nesse tópico. Porque, infelizmente, a gente não pode falar da história dessa exposição sem falar do lado ruim dela. Nada na vida são flores, nada no mundo é alegre, embora essas estátuas tenham sido feitas com o dever de alegrar, homenagear, decorar a cidade de São Paulo. Literalmente uma coisa boa. Infelizmente, muitas pessoas decidiram simplesmente quebrar e não valorizar nada. A Mônica Parede talvez, infelizmente, tenha sido a exposição ao ar livre mais marcada pelo vandalismo em São Paulo. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu tinha ido lá naquele primeiro sábado atrás das estátuas na Paulista, na Mônica pintada pelo Maurício eu disse que eu tinha visto uma coisa, e uma coisa que tinha me traumatizado. E sim, no primeiro dia da exposição, ela tava pichada. E tipo, não era uma pichação pequena, o braço inteiro da Mônica tava pichado. E eu me lembro de ver aquilo e eu ficar geralmente meio chocado assim na época, porque eu nunca tinha visto uma parada meio que naquele nível, tipo, é óbvio que não parece uma grande coisa de início, mas, e obviamente quando mais velho eu vi coisas muito piores na vida, mas eu acho que esse foi, tipo, talvez um marco pra mim de que o mundo não era só alegria, infelizmente. Você até pode questionar e dizer que pode ter um sentido, ou um protesto por trás do ato, mas, cara, é inegável que isso é um ato de vandalismo, e, infelizmente, esse foi um dos mais leves que a gente teve. Eu me lembro, inclusive, que isso tinha virado notícia no dia. Ainda nesse primeiro fim de semana, a número 15, a Mônica Descolada, da Cláudia Forlani, ela também tinha sido alvo de vandalismo. Ela teve a orelha pichada. Obviamente algo em proporção menor se comparado ao do Maurício, mas ainda assim a gente tem que destacar, né?
Aí ficava no Largo Nossa Senhora do Bom Parto. E eu infelizmente não vi ela, embora ela fosse bem bonita. Eu gosto desse tom de pele roxo metálico. Agora indo pro primeiro caso mais pesado assim que a gente teve, a estátua 49, Mônica El Terrible, que por sinal é uma das mais legais e diferentes dessa exposição, inclusive era uma das minhas favoritas, teve um ato de depredação. As orelhas do Sansão foram arrancadas da estátua já na reta final da exposição, tipo, literalmente arrancadas, tipo, os caras roubaram, tipo, levaram, quebraram a estátua. Ela ficava na Rua Bandeira Paulista e eu me lembro de ter visto ela antes do incidente. Mas, cara, de longe, os mais famosos, sim, eu tô falando no plural, casos, foram os roubos. Tipo, sem brincadeira, roubos, tipo, literalmente roubaram as estátuas, tipo, literalmente roubaram estátuas. Pois é. Primeira estátua número 4, Hello, My Name is M, do Alexander Borba, amanheceu ainda no começo da exposição sem seu Sansão. Sim, eles roubaram o Sansão da estátua. Essa Mônica toda diferente aí, pelo fato dela ser dourada e tudo mais, ela ficava na Rua Bela Sintra de em frente a uma então nova franquia que tinha chegado em São Paulo, que era Bate de Latte. Pois é, pra você ver como é que era na época. E eu me lembro de ver a Mônica ser o Sansão, e foi bem chocante, na realidade, quando eu vi. Foi, acho talvez até mais chocante quanto a pichação, porque eu lembro de estar assim com a minha mãe, tipo, tomar um genuíno susto de não ter o Sansão, tipo, ali no meio da estátua. E eu simplesmente tinha feito uma simples pergunta pra minha mãe: onde é que tá o Sansão? E, bom, eles roubaram. E, bom, isso aconteceu depois do maior dos incidentes. Bom, vamos lá. Se tem um caso de vandalismo que possivelmente entrou pra história, foi o da estátua de número 29, Mônica Pop 50, do Lobo. Ela é genuinamente uma estátua muito bonita, tem até um making off dela aqui no YouTube. Originalmente ela ficava lá na Rua Oscar Freire, que pra quem não sabe é uma das ruas mais caras de São Paulo. E teoricamente uma das ruas seguras também, né, a gente pode colocar assim. E ela ficava bem de frente a um restaurante bem famoso lá na região. Nada a se preocupar. Mas inacreditavelmente, galera, nas primeiras 3 horas de exposição, eu não tô exagerando, 3 horas, eles simplesmente conseguiram roubar a fodenda estátua. Algumas pessoas simplesmente conseguiram arrancar uma estátua relativamente grande da base, usando possivelmente ferramentas, e levaram embora. O quê? Cara, vamos lá. Eu quero perguntar algumas coisas, tipo, eu quero levantar uns questionamentos. Como que isso foi feito sem que ninguém notasse, com eu ter acabado de dizer que essa estátua ficava em talvez uma das principais ruas da cidade, uma das ruas mais caras da cidade, e na frente de um restaurante? E isso geralmente me impressiona. Como que ninguém notou isso? Como que os caras levaram essa estátua? E simplesmente, por que diabos você vai roubar uma estátua? Tipo, não é como se ela fosse feita de um material super valorizado, de você falar, ah não, é uma estátua feita de cobre, feita de bronze. Não, é fibra de vidro. É tipo um material meio barato, sabe qual é? Cara, não dá pra entender, cara. Simplesmente não dá pra entender. Essa foto da base sem nada, assim, é bizarra, cara. Você simplesmente não consegue entender. E eu me lembro que isso deu muito o que falar na época. E eu acho que esse caso, inclusive, acabou inspirando os outros atos de vandalismo. Aquele do Sansão que eu falei, com certeza alguém roubou aquele Sansão depois de ter visto essa história. Não é possível. É inacreditável. Mas cara, vocês sabem qual que é a pior parte? Ou, nesse caso, a melhor? Eles acharam a Mônica. Tipo, sim. Depois da estátua ser dada como perdida, em uma bela manhã de uma quinta-feira, a polícia escutou avistamentos da estátua, sim, no absoluto meio do nada, em Guarulhos. E pra surpresa de todos, a estátua tava intacta. A estátua tava sem nada quebrado. A estátua tava literalmente jogada no meio do nada. Os caras... Caramba, cara, como assim, mano? Os caras pegaram a estátua, os caras roubaram a estátua e jogaram a estátua no meio do nada. E a estátua tava intacta. Isso é muito bizarro, mano. Tipo, isso é inacreditavelmente bizarro. E, cara,
Caramba, mano, isso é muito bizarro. E é mais bizarro ainda que encontraram, mano. Tipo, os moradores, tipo, sei lá, um cara devia estar ali passando ali de manhã e viu, tipo, caramba, o que isso aqui tá fazendo aqui? Cara, isso é muito bizarro, mano. E, cara, tem um monte de foto disso, cara. É muito bizarro esse evento, mano. Isso virou notícia no país inteiro. Eu me lembro que a minha mãe, ela me contou isso logo depois da minha aula. Tipo, eu estudava de tarde. E, tipo, foi um choque muito grande, tipo, saber que eles tinham achado a estátua no meio do nada de Guarulhos. E, tipo, ela tava intacta, cara. Cara, isso foi muito bizarro, mano. Eu me lembro de ter visto isso no Cidade Alerta, cara. As fotos, tipo, da estátua dentro da viatura, assim. Tipo, a galera, tipo, a própria Mônica, tipo, tirando uma foto com a estátua encontrada. Cara, isso é uma das coisas mais bizarras que eu vi na minha vida, mano. Tipo, genuinamente. E depois disso tudo, a estátua ela foi reinstalada. Agora ela foi reinstalada na Avenida Paulista. Ela foi colocada em frente ao Conjunto Nacional. E ela felizmente ficou até o fim da exposição sem sofrer mais. Mas, cara, é inacreditável. Eu simplesmente acho uma das histórias mais bizarras que podia ter acontecido com essa exposição. É realmente bizarro essa história. Bom, de fato, eu queria dedicar esse capítulo do vídeo pra simplesmente questionar. Porque, cara, na minha mente são coisas que são absurdas, cara. Essa história que eu acabei de contar pra vocês, por mais que tenha dado um tom meio cômico, talvez, do modo que eu falei, mas, cara, não tem propósito, cara. Tipo, não tem propósito, não tem sentido todas essas coisas acontecerem. Não tem sentido você pichar uma estátua simplesmente porque sim. Não tem sentido você roubar uma estátua e jogar no meio do nada. Não tem propósito, cara. Acho que esses são simplesmente casos que a gente consegue ver a podridão humana, sabe? Tipo, a gente vê que o ser humano é um ser muitas vezes sujo, sabe? Tipo, realmente é uma pena que uma exposição genuinamente tão legal tenha sido marcada por tantos atos. E isso não é exclusivo dessa, tem várias outras exposições que a gente teve ao ar livre que sofreram com atos assim. Inclusive tá tendo agora, depois eu vou mencionar isso aí mais pra frente, mas... Enfim, cara, eu acho geralmente muito bizarro isso. Eu acho isso muito bizarro, esses casos acontecerem. E ao meu ver não tem nenhuma outra explicação além de simplesmente ser a podridão humana, cara. Pra mim é bizarro, realmente é bizarro e acho que é importante. É um momento talvez delicado do vídeo, por assim dizer, mas a gente tem que destacar, cara. Não dá pra gente não falar dessa exposição, infelizmente, sem falar da parte ruim que acompanhou ela. Foi um bom mês, apesar de tudo, foi um bom mês de exposição. E eu acho que eu nunca tinha andado tanto, ou conhecido tantos lugares na minha vida até então. Talvez na minha vida inteira, acho que eu nunca fui pra tantos lugares diferentes. E, cara, eu realmente me lembro de ter me divertido muito, né, em toda essa saga. Mas eu me lembro de ainda ficar levemente triste, porque eu nunca mais veria essas estátuas na minha vida, né? E eu não tinha conseguido ver todas elas, infelizmente. Mas do absoluto nada, em um dia qualquer em dezembro, o meu pai me chamou e ele me falou que ele tinha escutado no rádio que todas as estátuas estavam em um lugar só. E não era qualquer lugar, não. Era no Shopping Eldorado, vulgo o meu shopping favorito e possivelmente o shopping que eu mais vou em São Paulo. Eu me lembro que os meus olhos brilharam assim que eu abri o site pra ver se era verdade. E vi que tava ali no mapa todas as 50 estátuas lá. Cara, era literalmente só ir lá e ver todas elas. E completar essa saga. Aos 45 do segundo tempo eu realmente ia conseguir realizar meu sonho daquele momento de ver todas as 50. E cara, minha mente tava muito feliz. Eu tava muito feliz naquele dia, vocês não têm noção. O Shopping Eldorado ia sediar um leilão de 30 das 50 estátuas. E pra simplesmente, acho que, expor elas ao público, ou talvez para potenciais compradores, o shopping decidiu colocar todas elas espalhadas no lugar. E é isso, basicamente. Simplesmente decidiram colocar todas ali. E o Shopping Eldorado também já tem um histórico com a Turma da Mônica no passado, porque nos anos 90 e 2000 o Parque da Mônica era lá, e por sinal tenho poucos flashes de memória de lá. Então, eu acho que era um lugar ideal, mal bem, pra encerrar essa exposição. Então, assim foi. Foi eu, minha mãe e minha avó, que também gostava, assim, tipo, de fazer as coisas de andar pra shopping, coisa assim. E a gente literalmente rodeou o shopping inteiro. A primeira memória que eu tenho é de ter visto a Mônica em quadrinhos logo na entrada do shopping. E eu, tipo, dei um grito assim no carro, falei, meu Deus, é a Mônica em quadrinhos.
tá ligado? Uma Mônica que eu não tinha conseguido ver nas ruas. Então eu tava muito feliz, porque como eu falei, eu felizmente consegui, cara, eu ia conseguir realizar meu sonho de ver todas as estátuas, tá ligado? E, cara, e foi assim, mano, de andar e andar, eu revia e via, conhecia, cara, tantas estátuas, cara, eu via, tipo, todas as estátuas que eu queria encontrar, sabe? Todas aquelas que eu falei ali na parte de pagar estátua por estátua, cara, todas que eu queria realmente muito ver, eu vendo e ficando feliz. E, cara, era muito legal. Mas o shopping tava acabando e os cantos do shopping vinham sendo explorados pouco a pouco. Mas 2 estátuas ainda não tinham sido encontradas. E não eram 2 estátuas normais. Elas eram a Mônica Ogra e o Labirinto Imaginário. 2 Mônicas das quais eu não tinha visto nas ruas. E eu e minha mãe, depois que a gente andou pela primeira vez, decidiu andar o shopping de novo, enquanto minha avó descansava. E depois disso, a gente decidiu andar de novo, e fizemos de novo. E essas 2 Mônicas não apareciam por nada. Tinha alguma coisa de errada? Por que simplesmente essas 2 estátuas não aparecem? Por que elas não estavam lá no shopping? Por que, Deus, eu não tinha conseguido ver elas nas ruas? Eu comecei a ter vários questionamentos. Era o fim. E elas não estavam lá no shopping. E, cara, minha esperança tinha chegado ao fim em dado momento. Até que eu simplesmente descobri um novo mundo naquele shopping, naquele momento. O Edifício Garagem. Pra quem não sabe, o Shopping Eldorado tem 3 estacionamentos. O externo subterrâneo, que inclusive é onde era o antigo Parque da Mônica, e o Edifício Garagem. Mas a minha mãe, ela nunca para nesse lugar aí, porque ele é simplesmente horroroso de se andar. Ele é apertado e vive cheio, então por isso eu nem sabia que existia esse lugar no shopping. E enquanto eu e minha mãe, a gente tava andando, só tinha 2 lugares no shopping que a gente não tinha andado. Com esse sendo justamente as entradas do edifício pro shopping. E minha mãe, ela teve esse estralo e a gente foi ver se por acaso era possível encontrar. Já que nem os seguranças do shopping sabiam onde é que estavam as estátuas. Pois é, esse era o nível. Então a gente foi no do 2º andar e lá estava o Labirinto Imaginário. Seria esse um sonho? Não, não era um sonho. As estátuas estavam na desgraça do Edifício Garagem. E por fim, finalmente, subindo somente um andar, lá estava ela. A última, a 50ª Mônica. A Mônica Ogra. Diante dos meus olhos que brilharam. E assim que eu vi ela, eu só corri pra abraçá-la e tirei uma das fotos talvez mais satisfatórias da minha vida. E que hoje infelizmente é uma Lost Media. Mas a memória vive. E ali eu tinha realizado o meu sonho. Eu tinha completado a Mônica Parade. Eu acho muito engraçado passar pelo shopping hoje sem me lembrar dessa exposição lá. Tipo, isso tem vários anos, tem 13 anos que isso aconteceu. Eu já devo ter ido pra lá umas centenas, umas milhares de vezes talvez, depois. Mas, cara, é uma memória tão especial que eu tive de ir nesse lugar, nesse dia muito específico de dezembro de 2013, que toda vez que eu passo, inclusive no Edifício Garagem, é simplesmente impossível não me lembrar dessas 2 Mônicas. Tipo, cara, é uma parada que ficou muito na minha mente desde então. Foi um dia que me marcou profundamente. E talvez eu carregue até o fim da vida. De verdade. Saudades dessa época. Depois disso, a exposição terminou. Finalmente. 30 estátuas foram lenguadas, as outras 20 estátuas ficaram com a MSP. Sobre o paradeiro das lenguadas, eu infelizmente desconheço de 29. Mas uma delas ficou por muitos anos como mascote da recém-inaugurada loja Passatempo, que ficava lá no próprio Shopping Eldorado. E era a Mônica, o Amor Está no Ar, que ficava bem ali na vitrine. Ela ficava na vitrine da loja. E isso aconteceu e ficou assim por muitos anos. Até que, infelizmente, lá para 2022 a loja fechou. E eu não sei o que aconteceu com a estátua. Eu acho que ela ainda deve estar com os proprietários, né? Espero. No entanto, a nossa história com a Mônica Parade não se encerra por aqui. Porque durante todos esses anos, desde a exposição, essas 20 estátuas ainda trouxeram alegrias a muitos, inclusive a mim. Em 2014, as Mônicas restantes viajaram pela região sudeste e elas estiveram expostas entre março e abril em Belo Horizonte, lá na Praça da Savassi. E, infelizmente, a gente teve alguns atos de vandalismo, como a Mônica Latica, que teve as tranças arrancadas, mas como um todo fez sucesso a exposição. Em 2014 ainda, as estátuas elas ficaram entre julho e agosto lá no Parque Garota de Ipanema, no Rio de Janeiro. E surpreendentemente acho que nada aconteceu com elas. É bem engraçado pensar.
Ainda em 2014, 9 estátuas foram expostas no São Bernardo Shopping Plaza, lá no ABC Paulista, entre setembro e novembro. As Mônicas, elas retornaram para São Paulo em 2015, entre fevereiro e março no Shopping D, lá na Zona Norte. E eu, inclusive, fui nessa exposição e foi bem legal rever as estátuas. E eu me lembro que a que eu mais tive de dificuldade para encontrar foi a Limoeiro, que é uma das minhas favoritas, mas no fim deu tudo certo. Eu me lembro que ela ficava meio camuflada, assim, nas folhas. E, enfim. Eu ainda tenho um leve sentimento de que eu vi elas expostas em algum outro parque ainda nesse período, mas eu infelizmente não encontrei informações, mas por alguma razão na minha mente eu me lembro de ver essas Mônicas uma vez mais, além dessa vez do Shopping D. Eu não consigo lembrar exatamente o lugar que foi, mas eu tenho a impressão ligeira que elas foram expostas em algum outro lugar que eu não encontrei, então se alguém por alguma razão tiver esse dado e puder comentar aqui embaixo, eu agradeço. Ainda nessa época eu me lembro que também tinha um gibi, que acho que era tipo um gibi especial de Natal, em que as Mônicas apareciam nele. E eles até tinham feito uma piada com o fato de uma das Mônicas ter sido roubada. Mas, bom, depois de 2015, de fato a Mônica Parade tinha virado passado. Eu tinha crescido, mas eu nunca tinha me esquecido da exposição. Os anos se passaram e eu meio que sempre me questionava se aquelas 20 estátuas ainda estavam sob bons cuidados da MSP. E pra minha surpresa, elas estavam sob bons cuidados da MSP. Em 2021, lá na pandemia, de maneira bem discreta, as 20 estátuas elas voltaram a ser expostas. Dessa vez elas estavam expostas no Shopping SP Market, que é onde fica o Parque da Mônica hoje. Quase 10 anos depois da exposição original, elas ainda estavam lá, firmes e fortes. Claro que, evidentemente, elas estavam com traços do tempo, mas elas ainda assim estavam de pé, estavam bem as estátuas. E eu infelizmente soube disso anos depois do que aconteceu. Então, aparentemente a exposição acabou inclusive mudando de nome nesse tempo e agora ela meio que só se chama Mônicas. Eu não sei se elas passaram para outros lugares depois, porque eu não achei nada na internet, mas enfim, eu queria destacar que, que bom que as estátuas ainda estão bem, né? Em 2023 a Mônica completava 60 anos, e eu até tive uma expectativa que a gente teria uma Mônica Parade 2, mas infelizmente a gente não teve. Mas ainda assim, durante uma exposição especial lá na Casa das Rosas, tinha uma sessão dedicada à memória da Mônica Parade, com um grande mural mostrando as 50 Mônicas expostas nas ruas em 2013. E além da própria Mônica embaixadora lá no centro desse mural. E cara, foi muito legal rever uma dessas obras, nem que fosse talvez a mais normal de todas, que era só a Mônica normal. Mas cara, foi muito legal rever ela e tipo, depois de todos aqueles anos, ver 10 anos depois, rever uma daquelas estátuas em bom estado. Mas eu infelizmente acabei perdendo a minha foto que eu tinha tirado com ela, porque eu fui assaltado um mês depois. E, bom, as fotos do meu celular se foram. Triste fim. Mas a memória vive, então acho que meio que tá valendo, talvez, eu acho. Em 2025, eu diria que por alguma razão eu comecei a reentrar nesse universo do Maurício de Souza. Acho que tudo começou na realidade com aquele cancelamento que teve lá no Twitter. E isso me fez olhar de novo pra esse mundo e me deu vontade de conhecer a MSP em julho. Não sei se vocês sabem, mas existe um tour que você pode fazer na MSP. E eu queria conhecer de fato como é que era feita as coisas lá, como é que era a empresa. Então assim, eu fui com a minha mãe pra esse tour. E foi bem legal esse tour. Mas na minha mente eu ainda tinha um objetivo naquele lugar. Tentar reencontrar as Mônicas e tirar as fotos. Porque eu infelizmente perdi, na realidade meu pai perdeu todas as fotos que eu tinha em 2013. Por isso que eu falei que tinha virado um Lost Media da Mônica Ogra. Então eu queria pelo menos tirar as fotos das 20 que sobraram, sabe? Pra ter pelo menos uma memória de que eu tirei foto com elas. E enquanto eu pegava a van do tour pra se chegar na empresa, lá na praça central dos prédios que ficava a MSP, que é tipo um complexo assim de vários prédios empresariais, tem uma praça central lá. E passando por lá com essa van, eu vi todas as 20 Mônicas expostas lá. E eu me lembro de sentir uma alegria gigantesca em rever as estátuas depois de todos aqueles anos. Possivelmente a última vez que eu tinha visto elas, a última vez que eu tinha visto grande parte delas, tirando a Mônica embaixadora, foi em 2015. Então, 10 anos depois de ter visto todas aquelas de novo. Cara, mesmo que por um breve segundo, cara, eu fiquei muito feliz. Eu queria muito ver elas. Mas, infelizmente, eu não podia ir ver as estátuas por não ter permissão de ir a um lugar de trabalho. Foi um momento bem frustrante, eu diria. Mas, eu pelo menos tirei umas fotos de longe. Mas,
Acho que é isso que sobrou. Mas só de saber que essas estátuas estavam bem, e só de saber que essas estátuas estão bem até hoje, elas servem seu papel até hoje como estátuas de exposição, cara, eu fico muito feliz. E falando desse dia ainda, eu ainda consegui rever a Mônica Embaixadora dentro da MSP. E também lá naquele complexo tinham várias estátuas de uma outra exposição que era mais antiga que teve em São Paulo, que é a Rinomania, que foi a primeira que eu tenho memória mais florida sobre, que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo. Então, os rinocerontes também estavam lá no meio, você consegue inclusive ver aqui nas fotos que eu tirei da van, os rinocerontes ali. Então, foi tipo duplo golpe nostálgico assim em mim, tá ligado? Bom, eu quis fazer esse vídeo só pra servir realmente como uma cápsula do tempo, um modo de eu me reconectar com aquela criança de 6 anos. É uma coisa tão simples como essa acabou me marcando profundamente. Acho que bem mais do que deveria na realidade. Mas, cara, eu agradeço muito e eu sou muito grato por ter visto essa exposição de perto. E eu não sei o que eu faria hoje em dia pra conseguir essas 20 que restam novamente. Honestamente, eu queria muito ter a oportunidade de rever essas 20 estátuas e tirar foto com cada uma delas, mas infelizmente é uma coisa que foge do meu controle. Torço pra que um dia elas sejam expostas em algum lugar novamente. Como eu falei, eu tô bem feliz em saber que elas estão bem e acho que isso que importa no final. Agora em 2026, para celebrar os 90 anos do Maurício, São Paulo vem recebendo uma exposição muito similar à Mônica Parede. Mas agora são 91 esculturas de 31 personagens diferentes do universo do Maurício. E, embora infelizmente ainda haja o ato de vandalismo e algumas estátuas já estejam totalmente destruídas, eu honestamente tô bem feliz que eles voltaram com algo do tipo. Eu tô com esse objetivo agora de encontrar o máximo dessas estátuas possíveis. E eu tô gostando muito, eu gosto muito disso, eu gosto de sair de casa, eu gosto de conhecer novos lugares, gosto de arte. Sei lá, além disso, eu sinto que ao fazer uma coisa assim, tentar simplesmente revisitar e tentar criar um roteiro pra ir atrás de um monte de estátua de personagem da Turma da Mônica de novo, eu sinto que eu me reconecto a um passado mais simples, mais nostálgico, e que eu sou muito grato por ter vivido. Bom, eu acho que eu não sei muito como encerrar esse vídeo, além de agradecer, né? Então, obrigado, Mônica Parede. Foi uma bela iniciativa, uma coisa muito simples, mas que, sem dúvidas, me marcou profundamente.